Olha, por falar em transporte público aí, e transporte aqui na cidade de São Paulo, amanhã a Câmara Municipal vai ter uma discussão muito acalorada sobre táxi e regulamentação de carros por aplicativo. Já há uma regulamentação... De volta para o futuro, né? A gente todo ano discutem uma nova regulamentação aqui em São Paulo, né? Realmente é incrível isso. Tem uma regulamentação já para o serviço que não está a contento de... vamos dizer assim, alguns setores ligados a esse ramo do transporte, mas o fato é que 2 projetos de lei que pretendem mudar um pouco essa regulamentação dos táxis e também dos carros por aplicativo voltam à discussão amanhã. E a Rádio Bandeirantes antecipou esse debate, trouxe ontem aqui ao estúdio 2 vereadores, né? Bastante identificados aí com o tema, para que eles pudessem falar um pouco sobre o assunto. O principal, o que está mais em jogo, a possibilidade da limitação do número de carros por aplicativo prestando serviço na cidade de São Paulo. Hoje não há um número máximo. A empresa precisa se cadastrar na prefeitura, precisa recolher aí o imposto que é pago, o carro precisa passar por uma vistoria, né? Não é uma vistoria igual a dos taxistas, mas precisa passar por uma vistoria, e a partir disso, então, ela pode ter quantos motoristas ela conseguir administrar. Não há um limite para esse tipo de serviço prestado aqui em São Paulo, né? O vereador Adilson Amadeu, do Democratas, ele defende uma limitação para o número de motoristas de aplicativo. A estimativa que se tem... É claro, ele é defensor dos taxistas, né? Sim, A sua base eleitoral, né? Exatamente, ele é filho de taxista, deixou isso claro aqui na entrevista, e é um militante da defesa dos taxistas histórico aqui da cidade de São Paulo. Ele disse que são 40 mil taxistas hoje em circulação em São Paulo. Os carros por aplicativos devem somar aí de 300 a 350 mil motoristas somente aqui na cidade de São Paulo, sem contar os outros de cidades vizinhas que passam aqui pela cidade também, levando e trazendo passageiros. É um número chutado, né, Pedro? Acho que não tem tantos, não, mesmo porque muitos que acharam que era a solução dos seus problemas abandonaram no meio do caminho, né? Porque eles viram os custos de manutenção do carro, né, cobrando menos, quanto eles tinham que trabalhar mais. Não é simples assim, não, ser motorista de aplicativo. E outra questão que está em jogo aí também é levantada sempre quando a gente fala da prestação desse tipo de serviço por aplicativo, é a segurança que o passageiro vai ter com aquele motorista, porque as empresas pedem até um histórico criminal do motorista, mas não tem ali uma prova, não tem nada a mais que ele tenha de fazer do que um motorista que tem a carteira de habilitação normal para sair dirigindo pela cidade. É outra questão que está inserida aí nesse contexto. Vamos ver um trechinho do que disse o vereador Adilson Amadeu nesse debate aqui à Rádio Bandeirantes. Porque quando um condutor que é usuário de aplicativo, anda nas ruas de São Paulo, você não sabe com quem está, ele não tem folha corrida, ele não tem nada que possa provar que ele realmente é um profissional. Eles me permitem falar, e já vou adiantando, dos 300 mil que foi falado pelo secretário de Transporte numa entrevista aqui nessa rádio, boa parte deles não tem esse preparo para tal. E a preocupação são as ocorrências que acontecem todo dia. Por isso, a limitação, ela fala de modo geral em tudo isso. O vereador José Polici Neto, que defende aí algumas mudanças nas regras, mas não a limitação do número de motoristas de aplicativo aqui em São Paulo, ele diz que limitar o número de carros no município é confrontar a lei da oferta e da demanda. Tanto para o passageiro, que é fundamental ter segurança nas viagens para que o passageiro seja bem transportado, como também gerar segurança para o motorista do aplicativo. Tem um segundo ponto que é muito importante, que é garantir a liberdade de escolha. E isso a gente precisa de livre concorrência, o mercado disputando isso, fazendo com que os preços sejam cada dia mais competitivos, que a qualidade esteja na disputa entre o taxista que oferece o seu serviço, o motorista de aplicativo que oferece o seu serviço, as plataformas que são pressionadas a cada dia a melhorar o serviço que oferecem à sociedade, para que a gente tenha mais pessoas dentro dos carros e menos carros nas ruas. Bom, a discussão entra até na questão do adesivo, né, que foi
introduzido nos Aí carros aí por não dá, né, aplicativo. Pedro? Até Aí- na questão do adesivo. E aí eles... Aí não dá, né? Porque você está identificando alguém que pode ser alvo de bandidos. Cadastrado não. Mais uma O coisa, próprio motorista humildemente pode- a foi própria população pedido pode para fazer isso, colocar uma Adilson. bolachinha na frente do vidro, se fosse Uber ou 99. Sabe o que acontece? Eles têm vergonha, eles não colocam o selo no para-brisa. Adilson, você Eles sabe têm muito vergonha. bem que Sabe, eles têm o vergonha problema da bolachinha no população. vidro era o pessoal que estava entrando Seria. dentro das comunidades e tomando bala. Não, Você sabe imagina, muito bem disso, imagina. Adilson, pelo amor de Deus. A Hoje gente assistiu tem. no final do ano passado mais de 20 motoristas de Não, aplicativo sendo hoje- assassinados hoje tem dentro nas de grandes- comunidades. E a nas gente vai gran- dizer que isso é uma bolachinha. nas grandes As vidas foram perdidas, a gente comunidades. vai dizer disso, Não, Adilson. não, Isso aí não. não dá. Não. Olha, o assunto gera mesmo muita discussão. Agora, eu diria só o seguinte, tem sido minha posição desde o início, quando os primeiros carros de aplicativos surgiram aqui em São Paulo. Não pode também exigir tanto de um lado, que é o dos taxistas, e nada do outro, que é o dos motoristas de aplicativo. Todo mundo tem o direito de trabalhar, todo mundo tem o direito de competir, mas no mercado em que haja igualdade de condições. Não havendo, ou se exige mais dos motoristas de aplicativo, ou se diminuem as exigências dos taxistas. Eu acho que no meio eles está a fizeram- virtude. Claro, e eles fizeram, Zé Paulo, a entrada dos aplicativos foi feita de maneira desordenada, como é comum no Brasil, né? Nós temos até hoje discussões em Tel Aviv, em Londres, em cidades americanas, porque a falta de regulamentação vira um problema. Depois, é preciso combater a precarização da situação dos motoristas de aplicativos. Porque o aplicativo ganha muito dinheiro, mas e o motorista? E é o que você dizia há pouco, ele é obrigado a dar muitos descontos, ele cobra menos, ele não tem ninguém para bancar os custos do seu carro, pneu, óleo, etc. Qualquer defeito que tenha, ele às vezes é obrigado a ficar mais de um mês sem rodar, porque tem um problema sério no carro. E o aplicativo, tudo bem, ele tem um exército à disposição. Sai um, entra outro. Ele não tem nenhum problema com mão de obra. E ganha muito dinheiro. O aplicativo ganha muito dinheiro. E a situação do motorista ainda é muito precária. E do lado do taxista, ele é obrigado a conviver com milhares de exigências e não consegue competir nessas circunstâncias. tem benefício Ele também, né, Ele é Zaidan? muito restrito. Tem Hã? benefício também, consegue andar, por exemplo, onde o motorista de aplicativo não anda, que são as faixas exclusivas, né, de ônibus. Sim, não há dúvida, não há dúvida. Só que aí o passageiro, muitas vezes ele fala, bom, o táxi talvez eu consiga ir mais rápido, porque ele usa a faixa de ônibus. Aliás, o Haddad teve, em certo momento, a terrível ideia de proibir que os táxis andassem na faixa de ônibus, o que é um absurdo. O táxi é transporte público. Ah, mas ele transporta só uma pessoa. Sim, se ele transportar 30 por dia, ele está tirando 30 carros das ruas. E você multiplica isso por 40 mil. Então isso tem um impacto no trânsito. Tratar o motorista de táxi como um negócio de luxo, não pode usar a faixa de ônibus, era um absurdo. Felizmente a ideia não vingou. Então, de fato, ele tem suas prerrogativas e seus privilégios. Mas as exigências são consideráveis. E você tem de conviver, competir com um setor que cobra muito menos e tem um exército de motoristas à disposição, sai um, entra outro e só o aplicativo ganha dinheiro, isso é falta de regulamentação. Por isso que está dando esse imbróglio todo, né? Os aplicativos surgiram e, de certa forma, foi algo surpreendente no mundo todo, né? Em São Paulo não foi diferente. Em Londres foi assim, em Nova York foi assim, em Paris foi assim, e em São Paulo também. Nós piscamos e da noite para o dia, São Paulo estava inundada de motoristas, de gente trabalhando por aplicativos, transportando gente para cima e para baixo. E o que as autoridades tentaram fazer foi correr atrás de uma situação dada. A situação estava dada, quando se notou, difícil prever o que ia acontecer, o que a tecnologia iria oferecer a partir de determinado momento. E os aplicativos encontraram um cliente insatisfeito. Eu acho que a gente pensa muito no taxista e tem de pensar, pensa muito no motorista de aplicativo e tem de pensar, mas às vezes pensa pouco no cliente. E os clientes estavam insatisfeitos com as taxas que tem de pagar para ter carro em São Paulo, com o trânsito terrível da cidade, com o transporte público. A gente acabou de falar, nem o telefone do secretário de Transportes Metropolitanos funciona, você imagina o metrô então, né? Com um transporte público altamente deficitário. Quando as pessoas viram a possibilidade de se locomover em São Paulo num tempo mais rápido e pagando um pouco menos, disseram, opa, é aqui que eu vou.
né? Então não dá para condenar o cliente por procurar ter mais tempo para passar em casa, por procurar uma economia um pouco maior para sobrar um pouquinho de dinheiro no final do mês. É disso que se trata. Aí vem o poder público e legitimamente tenta impor determinadas regras. Só entendo que as regras precisam ser no sentido de desregulamentar o táxi e não burocratizar o aplicativo. Isso. Porque senão a gente pune o cliente. De novo. E acabar com a tarifa mínima, né, Rafael? Exatamente. Um passo talvez importantíssimo, o mais importante desses, seja acabar com a tarifa mínima. Os taxistas, por exemplo, eu converso com alguns deles e tem um deles, inclusive, que me passou uma pergunta para quando eu tivesse a oportunidade de fazer ao secretário de Transportes. Esse aplicativo que foi lançado pela prefeitura para SP-Táxi? Chamar táxi, SP-Táxi, eles acham que isso não funciona, que é burocrático, que não permite a eles jogar com a tarifa, como, por exemplo, os aplicativos jogam com a tarifa. Eles têm demandas que precisam ser ouvidas, então a gente não precisa burocratizar ou eliminar. Acho que talvez essa conta que o vereador Adilson Amadeu sugere seja bem-vinda. Quantos carros cabem em São Paulo de aplicativo? Quantos os aplicativos quiserem? Talvez não seja o mais adequado. Se existe um limite para o táxi, por que não existir algum limite também para o aplicativo? Agora, se a gente começar a complicar a vida do aplicativo para salvar o taxista, as pessoas estavam insatisfeitas com o preço e com o serviço. E os aplicativos atenderam essa demanda. Então, tem de ouvir o cliente. O que é que estava errado? Então, transfere o que estava errado e o que está certo no aplicativo para o taxista. É o preço? É o atendimento? É a balinha? É a água? E deixa o taxista procurar o mercado dele também. Acho que os taxistas estavam muito acostumados e habituados com o mercado fechado, preservado para eles, sem competição. E aí, a hora que eles se viram obrigados a competir, alguns não quiseram porque estavam habituados àquele modelo antigo e muitos não podem, porque estão engessados pela legislação, pelas taxas que tem de pagar pela prefeitura. Exato. E acho que é esse o debate que tem de ser feito na Câmara Municipal. Embora eu não acredite que esse debate seja feito na Câmara Municipal, porque lá a coisa é assim, eu defendo A, você defende B e eu não vou te ouvir. Ficou explícito isso aqui, especialmente por uma das partes, não é? A gente está chegando aí no período eleitoral. É muito complicado estabelecer esse tipo de debate agora. Não vejo ninguém... Não vamos resolver nessa legislatura, né? Acho muito... Não, muito essas difícil. exigências, Rafael, essas exigências todas que cercam o taxista, é o que você disse. É preciso desburocratizar um pouco o serviço de táxi e não enfiar burocracias e exigências em cima do motorista de aplicativo. Senão se acaba com a precisamos vida do equilibrar, cliente. né? Claro. Agora, as coisas é aquele aí, negócio. Quanto ao limite de carros, essa é uma discussão importante. Porque, por exemplo, eu não posso comprar um ônibus e sair circulando pelas ruas de São Paulo pegando passageiro. Claro. Correto? Eu não posso, eu não tenho esse direito. Então, você tem de ter normas, não é? Tem de ter normas, tem de ter limites por número de carros e tal, senão você inviabiliza tudo, né? Muitos ouvintes falando conosco sobre esse assunto aqui. Um resuminho, então, do que a nossa audiência pensa do assunto. Bom dia, Genilson, motorista aplicativo de São Paulo. Quero deixar claro que o aplicativo em São Paulo, ele resolveu e diminuiu o custo. Isso está claro para todo mundo. E essa máfia da Câmara Municipal aí, essa máfia de taxista, é um pequeno grupo. Vamos vencer ele, vamos esmagar ele. Bom dia. É por isso que o Legislativo está sempre perdendo credibilidade com o povo. Eles são eleitos e depois começam a fazer leis para mexer com as coisas que estão dando certo. Em vez de ajudar o povo, eles estão sempre preocupados aí em atrapalhar a vida da população da cidade de São Paulo, carente de transporte. Bom dia a todos da mesa. Eu só acho engraçado os aplicativos não cumprir nenhuma regra. Fazem do jeito que querem, qualquer um vai lá. Olha quantos casos já tem de estupro, de violência, de tudo, e tá tudo certo. Eu não sou contra, eu sou taxista, mas não sou contra o aplicativo, só sou contra a maneira que é feito aqui. Em outros países aí já estão proibindo até alguns aplicativos. Ok? Márcio Taxista de São Paulo, obrigado. Se importa para você, estamos presentes. Bandeirantes.